Boa noite, nós estamos começando a segunda parte da mensagem da semana passada. Lembra, semana passada nós falamos sobre o quê? Inveja, ciúmes. E tratamos semana passada dos ciúmes dos outros que tem com a gente, com o trabalho da gente. Até Salomão falou, também vi eu, todo o trabalho e toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. E não é verdade? É verdade. Eu já vi, nos meus poucos anos, você progrede e a outra pessoa, em vez de desempenhar para progredir mais, só quer cortar suas pernas. Só quer te rebaixar, em vez de levantar. Eu tenho pessoas no Brasil que falam mal da gente, que nem conhece a gente. É uma coisa incrível, mas está no mundo inteiro. Eu tinha um missionário que falou contra a minha pessoa, com o outro, com o diretor da nossa missão. Eu falei, eu não entendo, eu nunca trabalhei com esse missionário, nada. Às vezes ele pediu conselho, eu dei conselho, parece que não gostou. Mas o quê? Em vez de progredir, quer rebaixar o seu próximo. É ciúmes, inveja. E o Salomão já notou isso na sua própria vida. Hoje, eu gostaria de tratar do outro lado. Quando a gente tem ciúmes, quando a gente tem ciúmes dos outros, eu não posso controlar o outro que tem ciúmes da gente. Nós descobrimos semana passada a melhor forma de evitar ciúmes dos outros é trabalhar e realmente mostrar o trabalho e ser contente com aquilo que a gente tem. E andar humildemente com o nosso Deus. A gente sendo humilde, dando graças a Deus pelo sucesso que a gente passa na vida, sendo humilde e não orgulhoso, olha o que eu fiz, já vai diminuir esse tal de ciúmes. Mas quando o outro está progredindo, a gente não dá conta de igualar ou melhorar, fazer melhor do que aquela pessoa. Como é que a gente faz? Ou quando a pessoa tem coisas que a gente gostaria de ter. É difícil, não é? Eu sei especialmente com adolescentes e jovens. Oh, mas fulana tal tem um vestido que é tão lindo, eu quero uma daquela. Ou eles têm ou isso, aquilo outro, e tem ciúmes, eu quero uma coisa dela. Ou como eu, quando eu era jovem, eu peguei uma marca razoável, mas não foi boa demais. Eu tinha ciúmes da minha irmã, que pegou nota máxima em quase tudo. Então, a gente fica assim. Como é que podemos controlar? É o tema hoje à noite. A solução que nós já descobrimos para evitar ciúmes dos outros, como eu falei, andar humildemente com seu Deus, Miqueias 6, capítulo 6, verso 8. Miqueias 6, 8. Então vamos ler e depois vamos ter uma palavra de oração. Miqueias 6, 8. É um daqueles livros dos profetas menores que é difícil demais achar. Miqueias, capítulo 6, verso 8. Então, vamos lá. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Outro pode ter ciúmes da gente, inveja, mas se andarmos na justiça,
Se amarmos a benignidade, aquela compaixão e desejo de fazer o bem para o outro, e andamos humildemente com o nosso Deus, eles ainda podem invejar, mas sem razão. Não vamos dar-lhe razão. Agora, nem sempre podemos controlar os ciúmes dos outros, mas nós podemos controlar os nossos próprios ciúmes, o nosso próprio desejo. Eu já fui em reunião de pastores e ouvindo como Deus estava abençoando o ministério de um pastor. Talvez, em vez de ter 30 pessoas, tinha 100, 120, 130 e tal, sustentando tantos missionários e tal. Então, a gente fica até babando, querendo aquilo, inveja. Então, nós temos de controlar. Mas como? Bom, primeiro princípio, temos de ficar contente com aquilo que nós temos. Temos de ficar contente. Não parado, mas contente. Filipenses capítulo 4, versos 10 a 13. Pode já abrir. Filipenses capítulo 4, versos 10 a 13. Lembra que em Filipenses, o Paulo está onde quando ele escreveu o livro? Está no palácio do rei, não está? Está morando numa mansão? Não, está na prisão, está na cadeia. Então vamos ler Filipenses capítulo 4, começando no verso 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. O primeiro princípio é o quê? Nós temos de aprender a ser contentes. Não é uma coisa natural. O pecado dá a gente a cobiça. Até o Tiago fala claramente que o pecado começa com a cobiça. Cobiça é aquela vontade enorme de ter alguma coisa. E quando a gente não pode ter aquela coisa, temos ciúmes ou inveja daquela pessoa que tem. Então, Paulo aprendeu a ser contente. Mas continuando aqui, sei estar batido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nota bem, Paulo está na prisão. Onde é que vem a comida dele? Ué, é lógico que o governo romano vai providenciar, não é? Não ia providenciar. E a roupa que vai apodrecendo no seu próprio corpo? Onde é que ele pega roupa? Ou quando passa frio, onde ele vai pegar um cobertor? Só se alguém mandar para ele. E esse que a igreja de Filipenses fez. Mas nota bem, ele falou, eu sei ter fartura, como não ter nada. Ele aprendeu e foi instruído a fazer isso. Então, o que nós temos de fazer? Nós temos de aprender e estar sendo instruído. Mas a prova é quando? Quando a gente começa a passar perto. Quando a gente começa a ficar apertado e tudo, talvez de saúde, talvez de dinheiro, talvez por outro motivo, nós temos de aprender naquele momento ser contente com o Senhor Jesus Cristo. É fácil? Não é. Ao receber a ajuda dos filipenses, Paulo se regozijava grandemente onde? Nas presentes? Não, no Senhor. Ele louvou o Senhor. Nós temos de aprender que seja qualquer coisa que entra na vida dele,
senão causado pelo nosso próprio pecado, é uma coisa que Deus está enviando para ou instruir ou corrigir a gente. Romanos 5, verso 8, fala o quê? Todas as coisas cooperam. Eu falei errado. Qual é a referência? 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Mas lembra, eu não falei o nosso pecado. O pecado gera a morte. Então, o contentamento nessa vida é uma atitude aprendida, verso 11. Filipenses capítulo 1, versos 15 a 19. Filipenses 1, 15 a 19. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então, Paulo, louvando até outros, está ganhando mais almas do que ele. Mas a pessoa é não uma pessoa boa, mas parece que Deus está abençoando. Ele não, eu não vou importar com isso, sendo que as pessoas estão aceitando Cristo como Salvador. Ele não ia cooperar com eles, mas também ele aprendeu a não ter ciúmes deles. Ainda em Filipenses, capítulo 3, começando em verso 4, ele fala ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. E ele dá as suas qualificações. E pulando para o verso 8, e na verdade tenho também por perto todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, ou como sujeira, não é? Para que possa ganhar Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Paulo tinha esse desejo. Ele não importava tanto com as coisas. Eu sei, se faltar comida na mesa, a gente fica preocupado, não é? Quando tem mais contas para pagar do que dinheiro para pagar, a gente fica preocupado. Já passamos várias vezes, Dona Suzana pode testificar, que estamos com tantos compromissos, que ela chegou em mim e falou, uai, será que vamos superar isso? E eu sempre podia falar o quê? Deus nunca nos desamparou e não vai nos desamparar agora. Eu louvo Deus. Nós passamos um período aqui na Estância Esperança que foi difícil. E tinha caseiros que já passaram por aqui e tudo, e cada um tinha, vamos dizer, os seus defeitos. E depois, sem conhecer o irmão José e a irmã Maria, sem conhecer o pastor Josélio, foi conhecê-lo por pastor Agenor, e ele falou do irmão José e dona Maria, a sua irmãzinha. E Deus colocou uma equipe aqui, não é seu anjo, uma equipe aqui extraordinária.
E nós louvamos Deus por isso. Às vezes a gente passa perto, mas é Deus que vai suprir. Então, por que eu devo ter ciúmes do outro quando Deus vai resolver o problema conosco aqui? Para aprender a manter a sua atenção em Cristo. Eu lembro, foi outro pastor que falou assim, se um casal quiser ter um casamento muito forte, o que tem que fazer? Focalizar no quê? No casal, não é? Não, ele falou mais que ficamos mais perto de Deus, ou mais perto vamos ficar no casamento. Excelente atitude em qualquer parte da nossa vida é assim, ou mais perto que ficamos a Deus, ou mais vamos combinar com as pessoas que querem também ficar mais perto de Deus. Mas temos de focalizar no Senhor Jesus Cristo. O versículo que vem na minha mente é Hebreus 11. Vamos abrir Hebreus 12, desculpa. Hoje cedo minha Bíblia tinha Hebreus. Ainda tem. Hebreus 12, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Qual deve ser nossa alvo, nosso foco da visão? No Senhor Jesus Cristo. A ilustração que é boa demais é do próprio Pedro. Lembra? Estava no barco e ele viu o Senhor andando. E ele falou, Senhor, se és tu, me manda andar em cima da água. Então bem. E o Pedro andava e o que aconteceu? Começou a ver as ondas e tudo, ficou com medo, tirou seu olhar do Senhor, olhou nas circunstâncias e afundou-se. Depois voltou e fala, me salve, Senhor. E o Senhor Jesus Cristo falou o quê? Por que duvidou? Por que você olhou, duvidando, olhando para as circunstâncias e duvidou do meu poder? E nós podemos jogar muito pedra em Pedro, não é? Mas lembra que tinha mais 11 que ficou no barco? Só Pedro que saiu. Então, quem era mais forte? Ele ou o que ficou no barco? Eu admiro o Pedro, mas nesse ponto ele faltou a fé. O Paulo falou, sei estar batido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, sou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como parecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Tantas vezes eu escuto alguém falando desse versículo, tirando o contexto. Mas é muito mais poderoso o versículo quando junto com o contexto. Que mesmo faltando, mesmo tendo tudo, Paulo confiava no Senhor. E ele falou, tudo posso naquele que me fortalece. O que a Bíblia nos aconselha quanto a esses sentimentos de ciúmes? Tem várias coisas, como por exemplo, em Provérbios 23, 17. Provérbios 23, 17. Vinte e três, 17 fala assim, o teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor, todo dia. Eu já li nos Salmos e outros lugares que até Davi, às vezes tinha problema, fala, mas Senhor, por que os pecadores estão progredindo, eu não? Muitas vezes nós vimos o pessoal do mundo realmente indo tão bem, ganhando mais dinheiro, tendo casa boa e tudo, e fala, Senhor,
eu sou teu servo, por que eu não tenho uma coisa dessa? Nós não podemos ter inveja do pecador, do mundo. O que temos de lembrar? No final dessa vida, o pecador, sem Cristo como Salvador, vai para onde? Para o inferno. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. A morte é a separação de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o pecador pode ganhar tudo nesse mundo, mas se não ganhar Cristo, vai perder tudo. Tá? Então, a outra, em Provérbios 3, 31, terceiro capítulo de Provérbios, 31. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Quando eu estava crescendo, eu aprendi. Em nossa família, se você quisesse ganhar, ou seja, se quisesse alcançar o seu desejo, você brigava. Geralmente foi com voz. Quem gritava mais, quem brigava mais, ganhava o prêmio. A Bíblia fala, não, você pode ver isso do incrédulo. Mas da pessoa salva não é assim, não. De novo, em Provérbios 14, o que os ciúmes faz? Provérbios 14, verso 30. A luz dos olhos alegra o coração, a boa notícia fortalece os ossos. Mas esse não foi o versículo. Eu estou no 15. Bom, agora, o sentimento sadio é a vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Inveja mata a gente. Mata a gente de vontade para trabalhar e pode prejudicar a nossa própria saúde. A inveja pode ser até incontrolável, o que não pode controlar. Provérbios 27, verso 4. 27, 4. O furor é cruel e a ira impetuoso, mas quem poderá enfrentar a inveja? Inveja é uma coisa que destrói até amizades, destrói tudo. E a inveja traz confusão e toda espécie de coisas ruins. Agora não é Provérbios, é o Provérbios do Novo Testamento. Provérbios do Novo Testamento, capítulo 3, verso 16. É o Tiago. É o Tiago, que já foi chamado os Provérbios do Novo Testamento. Tiago, capítulo 3, verso 16. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Ciúmes faz uma coisa boa? Então, é uma atitude que devemos adquirir? Não, devemos jogar fora essa, ainda que seja um sentimento ruim e difícil de dominar. Infelizmente, habita dentro de cada um de nós. E nos cabe dominá-lo, como qualquer outro sentimento. Só tem de olhar para o Senhor Jesus Cristo e confiar nele. Sempre é bom lembrarmos das palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 2, considerando os outros superiores a si mesmo. E quando consideramos os outros, deixamos de pensar só em nós. Temos menos inveja e somos duplamente abençoados. Pensa bem, a pessoa que está deprimida, qual é o melhor tratamento? Drogas? Não, é que ela acha alguém que ela pode ajudar. Que alguém que ela pode servir.
Tem um ditado em inglês, talvez está em português também, mas falou que eu reclamava dos meus sapatos, até eu encontrei uma pessoa que nem pé não tinha. Tem isso então, é o sistema. Tem uma expressão dos indígenas dos Estados Unidos que fala assim: não critique o seu próximo até andar 1 milha nos seus sapatos. Veja onde ele anda, veja o que ele enfrenta e depois veja se realmente precisa criticar o seu próximo. Mas estamos falando sobre inveja. Nós podemos ser alvo de inveja. A inveja de outra pessoa pode causar problemas em nossas vidas. E não podemos muito controlar isso. Mas a Bíblia diz que a vingança não é a solução. Alguém está tendo inveja, falando mal da gente, para vingar contra aquela pessoa, não adianta nada. Devemos orar por quem nos persegue e mostrar o amor. Lucas 6 fala isso claramente, versos 27 e 28. Assim todos verão que a nossa causa é justa e a pessoa com inveja poderá até se arrepender ao ver nossa atitude boa. Pode ser que não, mas ele chega. Algumas pessoas na Bíblia que tiveram problemas por causa de inveja. Quem foi? Raquel tinha inveja de Leia por não poder ter filhos. José, quando foi vendido pelos seus irmãos tinham inveja dele. Davi, quando veio da batalha com os filisteus e as moças cantaram qual hino? Qual cântico? O Saul matou os seus, eu esqueço o número, e o Davi matou seus milhares. E o Saul tinha ciúmes dele. E Davi, quando possuiu Batseba, tinha tantas mulheres já. Ele procurou a mulher do outro. Inveja. Judas e os fariseus, quando entregaram Jesus às autoridades. Ciúmes. Inveja. A inveja é vista na Bíblia como um sentimento reprovável. Então, se Deus encontrar esse sentimento de inveja em nossas vidas, Ele vai ver nosso sentimento de inveja como uma coisa boa, não é? Reprovável, rejeitável, ruim. Podia ver em Marcos 7 e também em Romanos capítulo 1. Vamos pelejar a não cair no mesmo buraco de ciúmes, de inveja. Vamos entender que ficando focalizado no Senhor Jesus Cristo, e como o 1 Coríntios 10:31 fala, quer comais, ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para, e não para nossa própria glória. Lembrando que quando morremos, quando você morrer, vai deixar quanto? Vai deixar tudo. O que vai na frente? O que você fez para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pelas lições que estamos aprendendo da Tua Palavra. Que possamos, ó Pai, andar justos, com benignidade e humildemente, o máximo possível para evitar os ciúmes dos outros, a inveja dos outros. Mas também, ó Pai, que possamos andar focalizado no Senhor Jesus Cristo, para honrá-lo, servi-lo e lembrar que tudo que é bom vem da Tua própria mão. Pai, que o Senhor possa abençoar nosso estudo. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Então, isso aí. Domingo vamos tratar do último eu sou de Cristo. Então, até domingo.